Essa aula agora vai ser só sobre as duas funções, que é a indireto e a unir texto. Indireto e unir texto. A função indireto, ela transforma o texto, digamos, no caminho de uma célula. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo, na célula A1 aqui, eu vou ter um valor, por exemplo, texto. A indireta ela funciona assim, ó. Indireto. Retorna uma referência indicada por um valor de texto. A referência que ele está falando seria o caminho, tipo A1, B1, A2, B2. Então, por exemplo, ó, na célula A1 eu tenho o valor que eu quero. Então eu preciso do quê? Eu preciso do A e do 1, que seria a coluna A e a linha 1, certo? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui A e 1. O indireto ele vai fazer o quê? Indireto. Eu vou pegar eu vou ter que fazer um unitexto. Então eu vou mostrar o unitexto primeiro. O unitexto é o que o nome diz, né? Unir texto, ele junta dois textos. Então eu pego o quê? Primeiro o delimitador, que seria a separação. Se eu quiser colocar um texto separado por vírgula, eu posso passar um delimitador, uma vírgula, por exemplo. Então é um texto, de uma vírgula como se fosse um texto, e passar o valor. Como eu não quero, como eu não quero passar nada entre células, eu quero só somar as duas, digamos assim, eu vou deixar um vazio, ignorar as células vazias, ó, ele já abriu sozinho aqui. Eu posso colocar sim, eu quero ignorar as células vazias, ou não. Pode incluir as células vazias no meio, né? Eu vou colocar verdadeiro porque é indiferente aqui no nosso caso. E depois eu vou passar o primeiro texto, ó, texto 1, texto 2. Conforme a gente vai colocando, eu vou colocar texto 1. Seria a célula D4 aqui, ele vai ter o valor A. Então ele vai unir o texto A, colocar o ponto e vírgula, ó, ele já vai aparecendo mais parâmetros aqui, texto 2, texto 3. Quando eu colocar outro e colocar o ponto e vírgula, ele já vai aparecer mais um aqui, ó. Então eu posso somar quantos textos eu quiser, mas eu quero somar só esses dois. Então aqui, ó, eu estou unindo o texto, que seria o D4 e o E4, que são A e o 1. Então ele me retorna o que? A1. Aqui está verdadeiro porque ele vai ignorar as células vazias. Se eu não quiser ignorar, eu coloco falso. Se eu quiser que seja somada essas células vazias no meio. Mas como isso não é o nosso caso aqui agora, então eu deixei verdadeiro. E esse delimitador é o que vai separar esses textos. Se eu colocar um tracinho aqui, por exemplo, ó, quando eu alterar, der um enter ali, ele vai separar. Ele somou o primeiro, colocou o delimitador e somou o segundo. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ó, então eu vou editar aqui de novo, vai colocar o tracinho, daí eu vou passar mais texto. Vou passar esse, ponto vírgula, esse, que não tá dando para ver. Então aqui, ó, ele tá somando esses 4 textos, separando todos por vírgula. Se eu colocar aqui falso, ó, falso, ele tá somando, tá vendo que apareceu um último delimitador aqui, um tracinho sem nada na frente? Porque ele tá somando a célula vazia. Se eu colocar o 2 aqui e nada aqui, ó, ele colocou 2 tracinhos seguidos, porque ele não está ignorando a célula vazia. Então por isso que a gente usa o verdadeiro, para ele não pegar. Tipo assim, tem célula vazia? Ignora. Mesmo passando ela, tá vazio, ignora. Então aqui a gente consegue somar. Então aqui a gente vai usar o unitexto para fazer a célula que a gente quer, que no caso seria o A1. Então eu vou arrancar o delimitador, porque eu não quero nada separando os textos, eu quero A1 junto. E eu não quero somar esses dois aqui. Então, a gente pode ver pela cor que aqui é um roxinho, aqui é um roxinho. Então essa célula
Está representada por esse roxinho. Agora o roxinho foi para a próxima célula. Não quero ela também, quero só essas duas. Vou dar um OK aqui, ó. O A1 foi somado. Então aqui a gente usou o unir texto. Agora a gente vai usar a indireto. Vou até arrancar ela daqui, colocar ela mais para cá. Diminuir um pouco os espaços aqui e apagar esse vídeo aqui. Então aqui é o texto unido, certo? Vou até colocar aqui para deixar diferente. E agora a gente vai usar o indireto. O indireto, ele usa um texto e converte ele para uma célula. No caso aqui, ó, indireto. Onde que está essa célula? Estaria aqui. Então, o que ele me retornou? O valor da célula que eu estou passando aqui, A1. Então, ele pegou o que? Texto, que está na célula 1. Se eu trocar aqui para 2, ó. Deixa eu colocar aqui primeiro. Se eu trocar aqui para 2, ele me retornou o oi. Porque a célula 2 é o texto que eu estou unindo, né? Se eu trocar para 3, vai ser olá. Porque eu estou unindo o A e o 3. E aqui o indireto ele pega a referência daquela célula, que é essa daqui. Então ele pega o valor que está dentro dela. Então a gente pode usar isso junto. Seria igual a indireto. Aonde que o indireto a gente tem que passar um texto que seria onde a gente quer chegar. A célula que a gente quer chegar. Então a gente vai fazer o unir texto dentro. Então indireto e unir texto. Vamos unir o texto sem delimitador. Verdadeiro, porque eu não quero somar células vazias. E vamos passar a primeira, a segunda e só. Aqui eu dei um enter, ele aparece aquela mesma mensagenzinha. Encontramos um erro na forma, que nem vocês podem ver aqui, ó, eu não coloquei as chaves fechando. Então ele já colocou para mim. Você quer aceitar essa correção? Pode ser assim? Pode ser. Então ele retornou o olá. Mesma coisa, se eu trocar por 2, oi, se eu trocar por 1, texto. Então em uma célula eu juntei duas funções para fazer a mesma coisa que aqui eu estou fazendo em duas. Fica um pouco mais complicado para a gente ler, para a gente entender, mas a gente consegue resumir para não precisar ficar criando um monte de célula para cada uma fazer uma coisinha. Então a função indireta é unir texto, resumindo a isso. Tem algumas outras utilidades, outras formas de usar, só que para a gente entender essa função, isso aqui já serve como um bom exemplo. Eu também não vou deixar estender muito a aula, porque a outra ela ficou 15 minutos, acho que essa aqui dando 7 minutos, 8 minutos já tá bom.